Geometria analítica e álgebra linear. Matrizes, determinando ordem e elementos das matrizes. Exemplo 5. Determine os valores de M e N das matrizes a seguir. Ou seja, o exemplo nos pede para determinarmos as ordens das matrizes M e T. Note que as matrizes são sempre nomeadas com letras maiúsculas e também que o M minúsculo se refere à quantidade de linhas que a matriz possui e o N minúsculo se refere à quantidade de colunas que a matriz possui. Para determinarmos ordem de matrizes, precisamos saber quantas linhas ela possui e quantas colunas ela possui. No caso da matriz M, ela possui uma linha, duas linhas, uma coluna, duas colunas, três colunas. No caso da matriz T, ela possui uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, uma coluna, duas colunas. Sendo assim, a ordem da matriz M é de 2 por 3, duas linhas, três colunas, e a ordem da matriz T é de 4 por 2, 4 linhas, 2 colunas. Exemplo 6. Determine os elementos M12 e T31 nas matrizes M de ordem 2 por 3 e T de ordem 4 por 2, do exemplo 5. Note que elementos de matrizes são sempre representados por letras minúsculas e que o primeiro número faz referência à linha onde o elemento se localiza e o segundo número faz referência à coluna onde o elemento se localiza. No caso do elemento M12, é o elemento que está simultaneamente presente na primeira linha e segunda coluna da matriz M, e o elemento T31 é o elemento que está simultaneamente presente na terceira linha e primeira coluna da matriz T. M12, então, é igual a 3 e T31 é igual a 0. Exemplo 7. Dada a matriz A, menos 1, 2 terços, 12, menos 2, 12, 1, menos meio, 0, menos 3, 1, menos 5 e 2, determine, letra A, a ordem da matriz, o elemento da segunda linha e primeira coluna, ou seja, o elemento A21, e letra C, o elemento da terceira linha e quarta coluna, ou seja, o elemento A34. Para determinar então a ordem de uma matriz, basta sabermos, identificarmos quantas linhas e quantas colunas ela possui. No caso da matriz A, ela possui 3 linhas e 4 colunas, sendo assim a ordem da matriz A é de 3 por 4. Para determinarmos o elemento A21, é o elemento que está presente simultaneamente na segunda linha e primeira coluna da matriz, então A21 igual a 12. Para determinarmos o elemento A34, é o elemento que está simultaneamente presente na terceira linha e quarta coluna da matriz, neste caso é o elemento 2, A34 igual a 2. Seja a matriz A de elementos A e J e ordem 2 por 2, em que A e J é igual a I mais J, CI igual a J, e A e J é igual a I menos J, CI diferente de J.
Determine os elementos A e J dessa matriz respeitando as condições dadas. Bom, em um primeiro momento, eu sei que se trata de uma matriz de ordem 2 por 2, ou então uma matriz quadrada de ordem 2. O que isso significa? Que se trata de uma matriz que possui duas linhas e duas colunas. Uma linha, duas linhas. Uma coluna, duas colunas. Falando de matrizes, a letra I faz referência à linha onde o elemento se localiza e a letra J faz referência à coluna onde o elemento se localiza. Então, o elemento A11 está localizado na primeira linha e primeira coluna da matriz. O elemento A12 está localizado na primeira linha e segunda coluna da matriz. O elemento A21 está localizado na segunda linha e primeira coluna da matriz. O elemento A22 está localizado na segunda linha e segunda coluna da matriz. Formamos então a matriz genérica A. Atenção para as condições. Para os elementos da diagonal principal, onde I igual a J, A e J igual a I mais J. Então, para A11 nós temos 1 mais 1, que é igual a 2. Para A22 nós temos 2 mais 2, que é igual a 4. Para os elementos da diagonal secundária, onde I diferente de J, A e J é igual a I menos J. Então, para A12 nós temos 1 menos 2. A12 igual a menos 1. Para A21 nós temos 2 menos 1. A21 é igual a 1. Obtemos assim a matriz A, 2 menos 1, 1 e 4. Exemplo 9. Sejam duas matrizes A de elementos A e J e B de elementos B e J, ambas quadradas de ordem 3, ou seja, as duas matrizes possuem 3 linhas e 3 colunas, com A e J igual a 3i mais 4j e B e J igual a menos 4i menos 3j. Determine os elementos A e J e B e J respeitando as condições dadas. Bom, assim como no exemplo anterior, o exemplo 8, nós devemos primeiro montar as matrizes genéricas. O raciocínio é o mesmo. Na primeira linha, primeira coluna, eu tenho o elemento A11. Na primeira linha, segunda coluna, eu tenho o elemento A12. Na primeira linha, terceira coluna, eu tenho o elemento A13. E assim até chegar ao elemento da terceira linha e terceira coluna. Para a matriz B, o mesmo raciocínio. Na primeira linha, primeira coluna, eu tenho o elemento B11. Na primeira linha, segunda coluna, eu tenho o elemento B12. Na primeira linha, terceira coluna, eu tenho o elemento B13. Até chegar ao elemento B33, que é o elemento da terceira linha e terceira coluna. Fazendo as substituições, então, para os elementos A e J, nós temos que A e J é igual a 3i mais 4j. Sabemos que i é equivalente ao número da linha e j é equivalente ao número da coluna. Então, por exemplo, para o elemento A11, nós temos 3 vezes 1 mais 4 vezes 1. Assim, vamos fazendo as substituições até chegar ao elemento A33, 3 vezes 3 mais 4 vezes 3. Ao efetuar os cálculos, obtemos a matriz A: 7, 11, 15, 10, 14, 18, 13, 17, 21. Para a matriz B, a condição é B e J igual a menos 4i menos 3j. Sabemos, então, que I é o número de linha e J é o número da coluna. Então, por exemplo, para o elemento B11, nós temos menos 4 vezes 1
menos 3 vezes 1. Vamos substituindo até chegar ao elemento B33, aonde B33 é igual a menos 4 vezes 3, menos 3 vezes 3. Efetuando os cálculos, vamos obter a matriz B, menos 7, menos 10, menos 13, menos 11, menos 14, menos 17, menos 15, menos 18 e menos 21. Exemplo 10. Escreva a matriz C de elementos C e J de ordem 3 por 2, tal que C e J é igual a menos 1 elevado a I mais J, CI igual a J, CJ é igual a I mais J, CI menor que J, CIJ é igual a 2 vezes I mais J, CI maior que J. Note que agora não se trata de uma matriz quadrada e que temos também 3 condições para satisfazer. A matriz genérica C possui 3 linhas e 2 colunas. O raciocínio é o mesmo. O primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna é o C11. Primeiro elemento da primeira linha e segunda coluna é o elemento C12, até chegar ao elemento da terceira linha e segunda coluna C32. Assim está montada a matriz genérica C. Atenção para as condições. Se I igual a J, a condição é CIJ igual a menos 1 elevado a I mais J. C11, então, é igual a menos 1 elevado a 1 mais 1, que é igual a menos 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1. C22 é igual a menos 1 elevado a 2 mais 2, que é igual a menos 1 elevado a 4, que é igual a 1. Estes são os elementos C11 e C22 são os únicos que atendem a esta condição. A segunda condição diz que se I menor que J, C e J é igual a I mais J. O elemento que atende essa condição é o elemento C12, pois I é menor que 2. Então, C12 é igual a 1 mais 2, que é igual a 3. Sabemos que se I maior que J, C e J é igual a 2 vezes I mais J. Então, os elementos que atendem a essa condição são C21, 2 é maior que 1, C31, 3 é maior que 1, C32, 3 é maior que 2. Então, para o elemento C21, nós temos 2 vezes 2 mais 1, 2 vezes 3 igual a 6. Para o elemento C31, nós temos 2 vezes 3 mais 1, 2 vezes 4 igual a 8. Para o elemento C32, nós temos 2 vezes 3 mais 2, 2 vezes 5 igual a 10. Finalmente, obtemos então a matriz C1, 3, 6, 1, 8 e 10. Até o próximo vídeo.